Tem que ver você, né? Você vai pegar. Meus irmãos, muita paz. Chico Xavier dizia que toda mãe tem um canto no céu. Se for professora, tem 2 cantos, né? 2 cantos. Professor só tem um canto, professora tem 2. Né? Meus irmãos, na verdade, eu estava conversando aqui com a Jaqueline. Eu não estou aqui, eu estou na faculdade. Passei trabalho para os alunos, só vou ali e volto. Né? Muito bem. O que nós vamos tratar hoje é a respeito da enfermidade, da dor, do sofrimento, Jesus curando a todos, e o que nós podemos tirar de proveito disso. Eu vou pedir para a nossa irmã Jaqueline fazer uma leitura do texto do Evangelho, quando Jesus, é um episódio em que Jesus curou em Cafarnaum, cidade que ele residia. Saiu de Nazaré, foi até Cafarnaum, e lá ele curou muita gente. Então, professor, você quer ficar aqui? Aqui dá. Segura aqui o microfone. Não, eu fico nesse cara. Muito alto. Jesus cura todos os enfermos de Cafarnaum. Ao entardecer e ao estar o sol posto, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos. E ele, com uma palavra, expulsava os espíritos impuros e curava todos os doentes. Todos os habitantes da cidade estavam então reunidos diante da porta. Impôs-lhes as mãos, curou a muitos que sofriam de várias enfermidades. De muitos deles saíam espíritos impuros, e não permitia que eles falassem, porque sabiam que ele era o Messias e gritavam ao deixar suas vítimas: Tu és o Filho de Deus. Deste modo se cumpria o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Nos Evangelhos de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17, Marcos, capítulo 1, versículos de 32 a 34, e Lucas, capítulo 4, versículos 40 e 41. Cafarnaum foi a cidade escolhida por Jesus para o seu domicílio durante a sua vida pública, e foi onde ele mais curou. A luz brilha mais forte quando próxima de sua fonte. Ao curar na sinagoga de Cafarnaum, Jesus tornou público o seu poder de cura, o que atraiu para si os enfermos do corpo e da mente, que residiam na cidade e em regiões vizinhas. Uma multidão de enfermos foi levada até a casa de Pedro, onde Jesus residia, para que ele pudesse curá-la. Todos os enfermos levados ao divino Messias foram curados, sem exceção. Jesus sabia que, por meio da cura do corpo, era possível avançar para curas mais profundas, vinculadas às enfermidades morais, causadoras de todas as doenças físicas. Ele não veio para curar corpos, mas necessitou dos corpos para curar espíritos, pois buscou restabelecer o vínculo consciencial entre a criatura e o Criador, conexão outrora rompida por meio do mau uso do livre-arbítrio, o que constitui a causa primária das enfermidades morais do espírito. Por onde o meigo Rabi da Galileia passava, multidões de enfermos e ex-enfermos o acompanhavam para serem curados e ouvirem as suas palavras de amor, perdão e fé, os remédios prediletos do Mestre, não só para curar o espírito de chagas morais, mas também para salvá-lo de dolorosas paralisações evolutivas. Jesus, no entanto, era buscado tanto por seu poder de cura, quanto pela confiança e sinceridade de suas palavras, bem como pelo acolhimento com o mais profundo amor a todos que dele se aproximavam.
A sua ternura e a sua austeridade se manifestavam na mesma proporção. Ele possuía uma energia ativa, acolhedora, misericordiosa, consoladora, que pacificava e comovia o mais insensível dos seres humanos. Essa mesma energia inspirava, por outro lado, respeito profundo, constrangimento e medo em espíritos perturbadores, a ponto de reconhecerem sua autoridade moral e a ela não resistirem. O poder espiritual de Jesus é ainda um mistério. Não é possível traduzir em palavras o que ele irradiava por meio do olhar, da expressão, das palavras e dos gestos harmoniosos e comoventes. Ninguém poderia resistir ao magnetismo espiritual do amor sublime que o animava. De suas belas e perfeitas mãos saíam energias poderosas que curavam quaisquer enfermidades. Bastava uma palavra sua para que tudo se restabelecesse. Sua voz de comando não era questionada ou contrariada, mas obedecia com alegria e devoção, sem condicionamentos. Era uma voz de 1000 virtudes sintonizadas com a sabedoria que advém do infinito e da eternidade. Tudo em Jesus era perfeito: suas emoções, suas lágrimas, sua alegria, suas admoestações, seus conselhos e sua capacidade de ouvir e compreender, principalmente as almas mais carentes deste mundo. Ninguém se distanciava de Jesus com o mesmo padrão vibratório com o qual havia se aproximado dele, especialmente os enfermos, que sentiam de perto a força de suas energias curadoras e o poder de sua misericórdia. Lágrimas de emoção profundas e de gratidão eterna pairavam em toda Cafarnaum. A cidade foi tocada por aquele grande espírito, conforme fora anunciado havia séculos por diversas comunidades de essênios. Pais e mães se ajoelhavam diante do jovem rabi com lágrimas de profundo amor e reconhecimento. Filhos, netos, avós, cônjuges, parentes e amigos sentiam um misto de surpresa e imenso júbilo diante do que presenciavam. Milhares de enfermos foram curados, sem distinção de classe, credo ou nacionalidade. Episódios semelhantes a esse, ocorrido em Cafarnaum, aconteceram rotineiramente em todos os lugares por onde o Divino Mestre passou. Por isso, ele não curou apenas milhares de enfermos. Mais de 3 milhões deles foram recuperados, segundo os estudos estatísticos decorrentes das passagens dos evangelhos, que revelam que ele curou a todos. Mais tarde, Jesus asseveraria: não vim para os sãos, e sim para os enfermos. Por isso, o profeta Isaías afirmou solenemente: levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Até o dia de hoje, o Cristo de Deus cura nossas enfermidades físicas e espirituais e não se cansa de carregar as nossas dores atrozes, decorrentes de atitudes recalcitrantes em face das leis de Deus. Meus irmãos, ao ouvirmos essa passagem, esse trecho, nós ficamos a imaginar como foi a estadia de Jesus aqui nesse planeta. E que tipo de magnetismo ele emitia aos enfermos, fazendo com que todos eles, de uma forma ou de outra,
saíssem dali, de sua presença, renovados. Curava à distância, curava até mesmo aqueles que não pediam. Curou todo tipo de enfermidade. E depois ele disse: eu não vim para os sãos, e sim para os enfermos. Como se existisse algum são no planeta Terra. Mas o que a dor nos traz? Qual a mensagem? Existe a enfermidade prolongada, expiatória, provacional. Existe a enfermidade pontual, aquela enfermidade que acontece em algum momento da vida, mas não se prolonga. Existe a enfermidade de fechamento de ciclo encarnatório, aquela enfermidade em que o espírito se prepara para retornar à pátria espiritual. Existem todos os tipos de enfermidades. Existe a enfermidade que não é provacional, nem expiatória. É a enfermidade missionária. Espíritos enfermos assumem corpos enfermos para ensinar aos demais como suportar a dor, como suportar a enfermidade. Então, nem todo sofrimento, ou melhor, nem toda dor, nem toda enfermidade é provacional. Uma vez, ao entrar no ambiente, numa casa de hanseníases, de leprosos, um médium viu 2 espíritos. Era um casal, um homem e uma mulher, portadores de uma hanseníase avançada. E eles sorriam para todos. E o médium disse assim para os demais: eles estão aqui porque eles pediram para estar aqui, para ajudar a toda essa casa, para que os portadores de hanseníase ou de lepra pudessem receber deles a poderosa luz de amor que existe neles. Eles pediram para reencarnar com aquela enfermidade para poder estar ali, naquele ambiente, para poder ajudar a todos os demais que sofriam aquela dor provacional, a enfermidade da hanseníase provacional. Não precisavam mais reencarnar, muito menos com aquela enfermidade. Mas eles solicitaram a Jesus essa missão magnífica de, assumindo a enfermidade, ajudando a todos naquele ambiente. Naquele ambiente. E existem muitas pessoas no anonimato, muitos espíritos superiores no anonimato, que reencarnam pedindo essa cruz para ajudar os outros a carregarem suas cruzes. Evidente que cada dor é uma consequência, mas muito mais. O sofrimento, a enfermidade, são bênçãos que vêm nos acudir para que nós possamos acelerar o nosso processo de evolução. Vendo um documentário pela Netflix de um mestre espiritual americano denominado Ram Dass. Ram Dass sofreu um AVC, um derrame, e ficou algum tempo sem falar. E ao conversar com o seu mestre, com o seu guru, o guru disse: esse derrame vai ser uma bênção para você, é uma graça que você está recebendo. E nesse documentário, que eu sugiro que todos possam assistir, Ram Dass diz o seguinte: eu não desejo um AVC para ninguém, mas eu desejo as bênçãos que um AVC pode causar. Porque ele diz que durante esse processo, ele entrou em recolhimento espiritual. Ele buscou os valores espirituais, muito mais do que quando nós estamos saudáveis. A saúde é uma bênção, mas a saúde também é um desafio,
Porque muitos de nós, saudáveis, ficamos vulneráveis às tentações. Ficamos vulneráveis às invigilâncias. Ficamos vulneráveis à raiva, ao ódio, ao desejo de vingança ou até à própria vingança. Mas a enfermidade enfraquece os ímpetos do espírito, enfraquece o ódio, enfraquece a raiva e nos ajuda a perdoar. Porque o perdão é a ausência de raiva. Quando nós levamos o pensamento ao agressor, se não sentimos mais raiva dele, é porque já está perdoado. Só falta agora o curativo da compaixão, do amor da compaixão. O amor-compaixão. Então, todos nós sofremos de algum tipo de enfermidade, física, psicológica, e se estamos aqui, nesse planeta, é porque alguma enfermidade espiritual, moral, nos levou até aqui. Porque é um planeta hospital, é um ambiente de recuperação. Claro que uns mais avançados do que outros. Claro que vêm os médicos espirituais, os espíritos superiores, que não precisam reencarnar, que vêm até nós nos fortalecer, nos dar ânimo, força, energia, para que não desistamos. Mas a bênção da dor, da enfermidade prolongada. Essa enfermidade prolongada, algumas das vezes genética, já vem com a criança, ela vem com uma grande missão. Fazer com que o espírito possa desenvolver suas potencialidades, apesar das limitações crônicas que os acompanham. As dores pontuais, aquelas que surgem por um momento, elas vêm para que nós possamos refletir, repensar nossa maneira de agir, enquanto ainda temos condições de escolher. Enquanto ainda temos condições de escolher. São as dores pontuais, aquelas que acontecem periodicamente. As dores do fechamento do ciclo vêm para provocar no espírito a condição para que ele regresse à parte espiritual mais desprendido das preocupações materiais, saindo um pouco mais das vibrações materialistas e se preocupando mais com os valores do espírito. Também temos as dores expiatórias, aquelas que realmente machucam, não apenas o enfermo, mas toda a família. Aliás, toda a dor não atinge somente o enfermo, mas todos os seus entes queridos, todos aqueles que têm por ele, por aquele espírito, um carinho. Não só a família carnal, mas também os espíritos, amigos, a família desencarnada, também estão ali, de algum modo, a aprender com aquele sofrimento do seu ente querido. Sem dúvida alguma, a dor vem sempre com um recado de Deus. O objetivo não é punir. O objetivo não é punir. O objetivo é educar. E educar significa mudança de padrão de comportamento mental, para que nós possamos reorganizar os nossos perispíritos, reorganizar a nossa frequência espiritual. O estudo do Evangelho nos oferece um antídoto, um remédio, um medicamento sublime, porque eleva a frequência, a sintonia dos nossos espíritos, nos levando à necessidade de nos reorganizarmos por dentro. O que Ram Dass fala, voltando ao recolhimento, voltando ao seu mundo moral, à sua vida moral, saindo um pouco da vida terrena e vivenciando a vida moral, cuja diretriz é determinada pela consciência. Então, não tenhamos medo ou não tomemos a dor como inimiga, mas abracemos essa dor. Abracemos essa dor como uma condição de recuperação eficaz. É evidente que é muito fácil falar, mas praticar é um desafio. Mas precisamos começar a dar o primeiro passo.
E o primeiro passo é a oração. Senhor, eu não sei todas as causas dessa minha enfermidade, mas tenho um objetivo. E eu quero que o Senhor me ajude a ter forças para aprender essa dor, sobre essa dor. Para que eu não transforme essa dor em sofrimento. Sofrimento é a falta de resignação diante da dor. Resignação é a aceitação da dor como sendo trampolim para que nós possamos verdadeiramente sentirmos alegria de viver. Alegria de viver. O que nos falta hoje no planeta Terra? Alegria. Qual é a grande causa de qualquer enfermidade? Tristeza profunda. Alegria, motivação, felicidade, paz, sentimento de organicidade. Vou repetir, sentimento de organicidade. O que é isso? É um estado de espírito em que tudo que o espírito toca, ele ilumina, ele organiza, ele estabelece uma harmonia poderosa. É isso que Jesus nos faz com a gente. Ele, quando estende as suas mãos ou sua atenção, ele e seus mensageiros, nós sentimos primeiro paz, uma leve sensação de alegria e uma vontade enorme de trabalhar, no sentido de reorganizarmos nossas vidas, começando inclusive com as nossas gavetas, com as nossas coisas dentro de casa. Há pouco momento, o nosso irmão Caetano falou sobre nós doarmos coisas para as nossas unidades aqui de assistência. Mas, na verdade, somos nós que estamos a ajudar ou somos nós estamos sendo convidados para nós liberarmos energia parada que estão em nossas casas. Energias que estão paradas, roupas que não se usam, ou até aquela que se usa. Dê, talvez, a sua melhor roupa. Há tanta roupa boa que não se usa, ou que se usa, mas não vou passar para frente, porque tem muita coisa no meu guarda-roupa. Ou seja, vamos deixar a corrente fluir. Doemos calças, vestidos, camisas, meias, sapatos, panelas, móveis. Sabe aquele quartinho que tem do depósito? Limpa, doa tudo, deixa ele limpo, ou seja, energia parada, que adoece. Vamos nos livrar disso. Vamos ter o básico. Precisamos de muito pouco para viver. Muito pouco para viver. E muita coisa acumulada também adoece o espírito. Também adoece a mente. Então, tudo isso faz parte de um processo de desligamento, ou seja, o desprendimento de coisas materiais. Eu digo isso para mim também, que eu sou tão apegado a livro, e na hora da doação eu fico ali. Eu falo, ó, Marisley, isso aqui eu vou precisar, o restante você pode passar, mas não posso ver. Eu já disse que eu tenho um livro lá em casa que eu comprei e nunca abri, nunca li, nem abri para ver o que tem lá dentro. Se é de figura, se tem fotos, mas está lá. Fala em doar para ver. Não, fica aqui. Vai me acompanhar no túmulo. Fica aqui. Então, cada um tem seu apego, né? Uns têm um apego a isso, aquilo. No meu caso, eu tenho muito apego a livro. Mas a gente tem que, aos poucos, exercitando o desapego. Até temos também o desapego em relação às próprias enfermidades. É o corpo que está enfermo, não mais o espírito. Então, meus irmãos, precisamos dessa frequência. Todos nós, com diversos níveis de enfermidades, precisamos dessa frequência. Essa frequência que nos coloca a condição de sermos assistidos pelos bons espíritos. E uma das maneiras é o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, outras vezes por semana, pelo menos uma vez, a família orando junta, unida, estará ali atraindo os bons espíritos.
trazendo pessoas amigas a esse centro, por exemplo. Traga um amigo a estar aqui. Durante a palestra, os espíritos já estão atuando. O passe é apenas o complemento, porque a verdadeira terapia já está acontecendo. Já começou pela manhã. E aqui se concretiza. Cada uma aqui está recebendo a sua assistência. E na hora que o médium estende as mãos, ele vai transmitir fluidos corpóreos mais apropriados ao corpo físico, mas o corpo espiritual, perispirítico, já foi limpo, já foi depurado, para que nós saiamos daqui bem melhores do que quando nós chegamos. Então precisamos de estar num ambiente, num templo, não apenas pela internet. Nada substitui 3 coisas: presença, papel e roda. Ninguém quer saber de presença. Beijo virtual, casamento virtual, quem quer? Ninguém, né? Tem que ser na presença. Então, presença, aqui, ó. Os espíritos estão aqui. Essa equipe está preparada desde manhã e continua fazendo um trabalho aqui nesse cenáculo, nesse auditório. Espíritos desencarnados são trazidos aqui para continuar o tratamento. Quando nós sairmos pela madrugada adentro, os espíritos continuarão aqui, trazendo outros, e o processo de cura, e o processo de doutrinação, e o processo de restabelecimento espiritual prossegue. Isso no centro espírita, isso numa igreja católica, no templo evangélico, na sinagoga, em qualquer ambiente sagrado em que se pensa com sinceridade em Deus, os espíritos atuam e ali nos socorrem. Então, a dor nos acompanha, a dor vem, a dor moral, a dor da decepção, a dor da traição, a dor da desilusão, que dói, toca o espírito e depois somatiza através do corpo. Causa do câncer, mágoas profundas. Causa da bursite, que eu tive há pouco tempo. Raiva reprimida, vontade de agredir alguém. Já perdoei, já está tudo certo. Tudo em paz. Quem diz isso? A Louise Hay, no seu livro Cure o Seu Corpo. Fiz a ressonância, deu bursite. Falei, vale-me Deus, o que é isso? Aí eu olhei, raiva reprimida, vontade de agredir alguém. Já sabia quem era. Já tinha mandado para o inferno umas 10 vezes. Espírito não manda para o inferno, não manda para o umbral. Eu falei, Senhor, eu quero curar da bursite, então perdoe. Eu quero curar da bursite, então para com essa raivinha preta. Cara com isso. Senhor, está doendo demais, não posso nem... Até hoje eu não durmo do lado esquerdo, que era o meu lado predileto. Para com isso. Acabou a raiva. Já sonhei até com aquela alma penada abraçando. Tive um sonho, abri a porta, era ele. Oh, meu irmão. Falei, realmente eu perdoei de verdade. Consegui. Venci. Porque no sonho, quando você sonha com aquela alma, com aquele torturador, né? Ou a torturadora, já abraçando, porque realmente a raiva desapareceu. Não desejo... Alguém já teve bursite aqui? Todo mundo? Já? Levanta a mão. Os raivosos, hein? Seja bem-vindo ao time. Não desejo bursite para ninguém. Não desejo isso. Não é uma boa coisa. Então, olha só, maravilha. Quando vem determinada dor, é para tomarmos alguma decisão, alguma providência. Alguma providência. O que essa dor quer que eu faça? O que essa enfermidade quer que eu faça? Que providência eu devo tomar para que a lição se estabeleça? Pronto. No caso da raivinha, distância. Não dá para perdoar convivendo. Primeiro se afaste. Mantenha a distância. Eu já falei isso aqui, em outras palestras. Jesus não conviveu com gente desrespeitosa. Ele foi desrespeitado, mas não convivia. Se você convive com gente desrespeitosa,
a torturadora ou torturador, distancia. Saia dali. Caia fora daquela tortura. Depois, à distância, perdoe. Aí é fácil. Agora, convivendo, é difícil. Então, à distância, ore, à distância, sinta o alívio. Que bom que eu não estou mais convivendo com essa alma penada. É dar a outra face. Bateu numa face e dê a outra é distância. Mesmo que depois volte a se reaproximar, porque é possível, volta a se reaproximar, mas precisa de um pouco de alívio. Alívio. Distância do agressor para que você se sinta aliviado, aliviada. Aí depois vem um processo terapêutico. Mas uma medida tem que ser tomada. Não podemos confundir resignação, aceitação com masoquismo. Não é isso que Jesus quis. Não é sofrer porque é a si mesmo, não. Não é para sofrer, ou melhor, não é para sentir dor, não é para sentir o sofrimento de forma passiva. Não é a passividade que Jesus prega, é a paz, a pacificação. E para haver a pacificação, o indivíduo tem que se pacificar e adquirir uma coisa que se chama paz de espírito. Há uma diferença entre paz de consciência, fazer tudo certo, e paz de espírito, estar em harmonia consigo e com a humanidade. Paz de espírito, a gente precisa para perdoar. Paz de espírito, nós necessitamos para entender a lição da dor. Paz de espírito, nós vamos reabastecer as baterias para voltarmos, perdoarmos e nos curarmos definitivamente. Paz de espírito, não basta apenas a paz da consciência. Então, toda dor, toda enfermidade vem com um propósito, vem com uma proposta renovadora, redentora, que é a proposta da plenificação do espírito, da pacificação do ser, da harmonização do ser, agora devidamente organizado, devidamente tranquilo, devidamente sereno. Eu gosto muito de um termo maçônico chamado sereníssimo. Que coisa linda, né? Alguém é maçom aqui? Alguém é maçom? Conhece o termo sereníssimo? Eu acho lindo isso. É mais do que sereno. Sereníssimo é ser sereno e de forma imperturbável. Nada tira a paciência dessa pessoa. Então, meus irmãos, vamos tomar essa lição da enfermidade como sendo uma grande oportunidade, uma graça, uma bênção para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus e aí sim sentirmos sua mão tocando em nós e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, oprimidos, enfermos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E que Ele continue com o seu fardo em nossos corações. Muita paz a todos.